Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Mais uma quinta-feira na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas é uma presença maravilhosa, né? Estar com Ele, com o Espírito Santo. Meu Deus, que paz maravilhosa. Como é que você está, pastora Fabiana? Você está tudo na paz do Senhor Jesus? Está com Jesus? Como é que você está? Tudo na paz, pastor Alexandre. Estou muito feliz novamente, né? Toda quinta-feira a gente está aqui. E bem-vindo àquelas que não nos conhecem. E todos sejam abençoados com esse culto de hoje. Eu sei que o Senhor vai falar coisas grandes aqui. Aqueles que ainda não chegaram, vão estar assistindo esse culto depois. Sejam todos abençoados. Apóstolo André, seja bem-vindo. Vinha, bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Amém? Amém, glória a Deus. E feliz, né? Estamos reunidos em nome de Jesus. Feliz aqui, a nossa irmã Kátia, que eu acho que, eu não sei, eu não me engano, eu acho que ela está na Noruega. E é uma bênção do Senhor estar com você aqui, viu, irmã? Seja bem-vinda. Então, eu gostaria de deixar aqui uma palavra, né? E antes, né, quero dizer que estou muito feliz pela apóstola Gisele também aceitar o nosso humilde convite para ministrar em nosso culto online para as nações, né? Ela é uma bênção do Senhor, Deus vai falar em nossos corações através dessa serva de Deus. É uma mulher de Deus que eu tenho um amor de Cristo muito grande por ela. Que Deus a abençoe. Então, eu quero deixar aqui uma palavra, está em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Forte, viu? Vigiai e orai. A tentação tira você do propósito de Deus. E é isso que eles querem, né? Tirar todos nós do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. E o Espírito está dentro de nós, que é Deus. Aleluia. Por isso que o Espírito Santo, né, que está dentro de nós, nos fortalece. E a carne é fraca. A carne é fraca, é os desejos do mundo, né? Mas a carne é fraca porque depende das nossas ações, dos nossos desejos e das nossas vontades. O espírito quer orar e a carne não quer. O espírito quer jejuar e a carne não quer. Por isso que devemos jejuar, para estarmos mais conectadas com o Espírito Santo, para a glória dele. O espírito está sempre pronto. Isso que devemos entender, que o espírito está sempre pronto. A carne, devemos matar a carne, né? Mesmo que seja contra a nossa vontade, a vontade da nossa alma, né? Dos nossos desejos, não. Vamos entrar em conexão com o Espírito Santo, vamos ter mais conexão com Ele, mais relacionamento com Ele, em nome de Jesus Cristo. Orai e vigiai. Amém? Oh, glória. Pai, obrigado, Jesus, por estarmos reunidos em Teu nome, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Seja bem-vindo. O Senhor é o nosso mais lindo convidado. Nós almejamos a Tua presença, almejamos a presença do meu Pai. Aleluia. Que Ele seja o centro de todo este culto online, para a glória dEle. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, blinda o nosso culto online, Pai. Nos faça invisível aos olhos do inimigo, Senhor. Nos proteja, dê livramento à nossa família. Senhor, coloque muralhas de fogo, Pai, na casa de cada um de meus irmãos que estão escutando este culto e que venham escutar posteriormente, para a glória do teu santo nome, Jesus. Coloca muralhas de fogo, fogo do Espírito Santo,
que as candeias começam a ser ligadas nas casas das pessoas, em nome de Jesus. Aleluia, de calamanarabassubi de comanai. Em nome de Jesus, Senhor, blinda, Pai, todo aparelho técnico, todo computador, celular, tablete, aleluia. Blinda, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, com o fogo do Espírito Santo de Deus, blinda-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias eu te dou, Pai. Tudo para teu louvor, Pai. Este culto online é para teu louvor e para a tua glória. Amém. Usa, Senhor, a tua serva, tua apóstola, Gisele Jesus, em nossos corações, Senhor. Que a palavra venha, Senhor Jesus, como flecha, Senhor Jesus, em nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Que não deixe, Pai, o inimigo roubar, Pai, nenhuma palavra, nenhuma mensagem do céu para cada um de nós. Amém. Glória te dou. Amém? Amém, apóstolo Gisele? Queremos Amém, glória a Deus. convidar para iniciar o nosso culto e queremos dizer que abaixo do seu Espírito Santo, não é? Declaramos que toda autoridade é dada agora a você, para a glória de Deus. Amém. 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 Tá muito alto o fundo musical aqui ou tá bom? Tá ótimo. Tá bom, tá, pastor? Tá bom. Amém. Se qualquer coisa estiver muito alto, vocês me avisam, tá? Ok, tá excelente. Amém. Eu vou só fazer uma oração rápida, tá, pastora Alexandra? Amém, amados. Amém. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês, que vocês se conectassem comigo agora, nessa tarde, e deixasse o Espírito Santo de Deus falar o coração de vocês. Pai amado, graças eu te dou, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo. Eu te agradeço, Pai, até pelo ar que eu respiro. Te agradeço, meu Deus, pela vida, Senhor, da pastora Alexandra, pela vida, Senhor, da pastora Fabiana, pela vida, Senhor, de cada pessoa que aqui se encontra. Eu peço que nesse momento o Senhor coloque um anjo, Pai, um anjo com um círculo de fogo sobre esta reunião, sobre este culto. Que esse anjo, meu Deus, ele já comece, Pai, a batalhar em nosso favor. E que ele não deixe, Pai, ninguém, Senhor, atrapalhar. Que não deixe, meu Deus, com que o inimigo, Senhor, toque, Pai, na internet. Não deixe, Senhor, que tire a atenção das pessoas. Não deixe, meu Deus, que as pessoas emprestem seus ouvidos, Pai, também. Mas que o ouvido de cada um aqui, meu Deus, seja aberto para a tua voz. Que a voz do Espírito Santo de Deus venha ser com todos, para que a palavra entre ao teu coração. E se você hoje está buscando uma resposta de Deus, pode ter certeza que Deus vai falar contigo nesta reunião. E eu peço agora, Pai, que os céus se abram sobre esta reunião, que os anjos do Senhor já comecem a descer, e que o milagre também já comece a se manifestar sobre cada um de nós. Que toda ansiedade, toda angústia, toda dúvida, ela seja lançada fora agora, em nome de Jesus. E quem crê e concorda com esta oração, aí onde você está, diga amém, porque o que é ligado na terra é ligado nos céus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, hoje eu quero falar com vocês algo muito importante. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm as suas igrejas, né? Eu não sei se são pessoas que, de repente, não têm igreja, tem pessoas que têm igreja, né? Enfim. Mas, geralmente, cada uma de nós tem um chamado de Deus. Não é à toa que você está aqui hoje. Não é à toa que você participa desse culto online. Não é à toa que você
acompanhe a pastora Fabiana, a pastora Alexandra, porque elas também se disponibilizaram e elas falaram sim ao seu chamado. Elas simplesmente falaram assim: eis-me aqui, Senhor. Possa ser, meu Deus, que eu não fale bonito, possa ser que eu não ore bonito, possa ser que eu até já me comparei com outras pessoas. De repente, eu já quis ser até a Camila Barros. Não é verdade? Tem pessoas que Deus tem a pessoa tem um jeito dela, Deus deu um jeitinho para ela, né? Cada um tem seu jeitinho aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos o nosso jeito. Deus, ele vai nos usar do nosso jeito. E é isso que nós temos que colocar em mente, que nós vamos ser usados do nosso jeito. Claro que Deus, ele coloca pessoas para nos ensinar, porque Deus, ele quer nos capacitar. Amém, amados? Deus, ele quer nos capacitar. Então, quando Deus, ele quer nos capacitar, ele usa pessoas. Ele usa servos de Deus, pessoas de Deus para nos ensinar, para nos orientar, né? Então, hoje você possa estar pensando assim: mas pastora, eu não sei, eu gosto de louvar a Deus, eu sinto que eu tenho um chamado para o louvor, mas eu tenho tanta vergonha de louvar, eu tenho tanta vergonha de pegar o microfone ali na frente, pois eu quero te dizer algo muito importante mesmo. A obra do Senhor, ela não está entre quatro paredes somente. Ela não está somente ali dentro da igreja. Então, você tem um chamado bonito, Deus te chamou, mas você fica apenas achando que a obra de Deus é dentro da igreja. Enquanto lá fora, tem muitas pessoas que necessitam ouvir uma adoração ao Senhor. Tem pessoas lá fora que gostariam muito de ouvir a palavra de Deus. Quantos moradores de rua, pessoas em situações até mesmo de vícios, né? E você aí com um chamado tremendo e você está preocupada em fazer a obra dentro da igreja, enquanto a obra é lá fora. Porque, irmãos, vamos ser bem sinceros, né, pastor Alexandre? Pregar para quem já é crente é fácil, né? É verdade? Por que você quer fazer a obra dentro da igreja, sendo que ali todo mundo já aceitou Jesus, todo mundo já conhece a palavra? É ou não é verdade? Todo mundo já conhece a palavra. Ali está todo mundo reunido em adoração a Deus, para buscar a presença de Deus, está todo mundo ali em reunião, porque a palavra de Deus diz que nós temos que se ajuntar com os irmãos. Amém? Mas a verdadeira obra que nós temos que fazer é fora da igreja. Nós temos que resgatar as almas, nós temos que buscar as almas. Glória a Deus, nós temos que buscar. E Deus, ele está esperando isso de nós. Então, enquanto você ficar pensando que a obra é dentro da igreja e que ninguém te dá oportunidade, o Espírito Santo de Deus, ele se entristece com você. Porque tem tanta obra para fazer, como diz lá na palavra de Deus, né? Que está faltando trabalhadores, né, pastora Fabiana? Está faltando trabalhadores. Então, que você seja essa pessoa que vai fazer a diferença. E hoje eu quero ler com vocês a palavra do Senhor, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, exatamente, a ceifa é grande. Lá em Juízes, capítulo 6, versículo 11. Olha só. Juízes 6, 11, e a gente vai ler adiante. Tá? Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao Abiesrita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha só, o Senhor está com você. Aí você fica imaginando por que Deus chamou Gideão. Gideão era medroso, Gideão ele se escondia, né? Porque ele estava malhando o trigo
Em algumas traduções bíblicas, ele estava malhando trigo no lagar, aonde prensa a uva, e ali não se malha trigo. Mas ele, com medo, né, dos midianitas vir, enfim, destruir ali o que ele estava fazendo, ele se escondia. Mas, independente disso, o Gideão, ele era medroso, ele se escondia, ou seja, mas mesmo assim, Deus chamou Gideão. Aí você deve estar pensando aí, mas eu ser chamada por Deus, quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu não consigo nem falar direito, né, pastora Alexandra? Quantas pessoas não já falou isso? Alexandra? Alexandra pregar, né? A Fabiana pregar? Como assim? A Fabiana fazer a obra de Deus? É ou não é? Quantas e quantas vezes eu ouvi isso? Não só eu, como o apóstolo André também. Eu lembro que o apóstolo André fez um seminário a primeira vez na vida dele. Ele nunca tinha pego um microfone na vida, mas ele já tinha feito a obra por fora. Olha só, foi o que eu acabei de dizer. Nós não fazíamos a obra dentro da igreja, não tinha aquele costume de pegar o microfone, né, de pregar. Mas eu e ele começamos a fazer a obra como? Visitando as casas das pessoas, lá em Curitiba, quando começamos o ministério. A gente ia na casa das pessoas, pregava, ele orava nas pessoas, tinha manifestação de demônio, enfim, tinha a cura, tinha lá a libertação, enfim. Mas estava tudo escondido, né? Como diz assim, estava tudo escondido, não estava lá dentro da igreja. E quando foi para ir para a igreja realmente, para pregar, eu lembro que ele tremia que nem vara verde. Ele tremia que nem vara verde, mas mesmo assim ele foi. Ele criou coragem e foi. Então, às vezes, irmãos, a gente acha assim que é algo de outro mundo, né? Que vai ser assim, meu Deus, o que é que eu vou falar? E a gente esquece que quem fala na nossa boca é o Espírito Santo de Deus. E ele pregou. Simples, foi algo básico ali, mas ele pregou. Amém? Ele pregou. Então, Deus ele quer que a gente também tenha ousadia. Então, você precisa ter ousadia. E quando você tem ousadia, você não vai ligar para o que a pessoa está pensando do teu lado. Você não vai prestar atenção no irmão, porque o irmão acabou de pregar bonito, né? Só faltou cair fogo do céu, né? Aí você fica com medo, né? Meu Deus, quem sou eu? Olha, ela derrubou ali 100, derrubou 200. Mas Deus, ele quer te usar para alguém, minha filha. Ele quer te usar para alguém. Ele não quer algo, ele não quer espetáculo. Ele quer apenas o teu posicionamento, ele quer a tua disposição. Glória a Deus, é a tua disposição. Então, nós começamos assim também. E por que eu estou contando isso? Porque tem pessoas aqui que Deus está chamando, né? Deus está chamando, está fazendo que nem Gideão, e a pessoa está escondida. Ela está escondida lá, está lá no casulo dela, ela não quer florescer, ela quer ficar lá. E Deus está te chamando. Deus está te chamando, ó, vem, ó. Vem porque eu estou precisando. Estou precisando de trabalhador. Ó, tem um monte de criança precisando ouvir a palavra de Deus também. A gente acha que é só os adultos, não, as crianças também. Tem um monte de viciados em drogas, estão precisando ouvir a palavra de Deus. Tem um monte de gente com depressão, e você acha que é só dentro da igreja, e não é. Glória a Deus, amados. Então, Deus está te chamando. Você está aí escondido, com medo, aprisionado, como diz a pastora Alexandra. Saia desse aprisionamento, não tenha vergonha, não tenha medo. Elas são exemplos disso. Porque você acha também que é fácil? Toda quinta-feira está aqui, toda quinta-feira está aqui fazendo culto. Eu e o apóstolo todo domingo também está fazendo culto. Não é fácil, porque às vezes as pessoas acham que. Amém. Então, às vezes as pessoas acham que. Ah, é fácil, porque vai só ligar a câmera, né? Vai só ligar ali o louvor e tá tudo certo. E esquece do lado espiritual também. Então, também não é fácil. Aí, às vezes, a pessoa fica com medo também. Mas eu quero dizer para vocês, não sejamos foragidos de Deus. Olha só que palavra, né? Não sejamos foragidos de Deus. Que a gente seja
Que a gente seja filhos de Deus realmente e que a gente faça a obra do Senhor. E eu quero ler mais um capítulo aqui para vocês. Olha só o que Gideão fala para o Senhor. É a mesma coisa que nós falamos para Deus. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Mídian. Aqui ele estava questionando o Senhor, né? Mas por que o Senhor nos entregou? Né? O Senhor nos entregou na mão dos midianitas. Ou seja, às vezes você está passando por uma situação horrível. Eu sei disso. Aqui todo mundo passa por algum problema, todo mundo passa por alguma coisa muito pesada. E aí, às vezes, você também fica se questionando, como assim eu estou sendo chamada, sendo que eu estou passando isso dentro da minha casa? Eu estou passando por tanta luta, tanta prova. E como assim eu estou sendo chamada? Como assim essa palavra está sendo para mim? Né? É simples de responder. É necessário que a gente passe pelas lutas. É necessário. Se a gente não passar pelas lutas, gente, pelas provas mesmo, a gente não vai amadurecer espiritualmente. Vocês sabiam disso? A gente não vai amadurecer. E assim aconteceu com esse povo. Esse povo, eles tinham se virado contra Deus, eles tinham esquecido de Deus. Então, Deus fez com que viesse realmente a prova para eles. Glória a Deus. Deus fez com que viesse a prova. Mas foi necessário para poder eles começarem a entender o propósito de Deus, tá? Então, às vezes você não está entendendo, mas às vezes é necessário nós passarmos por isso. É uma lapidação de Deus. Eu e o apóstolo André, a gente fazia a obra do Senhor e a gente passava por lutas, era provação, era tanta coisa. Eu lembro que no dia que nós fomos ser consagrados a pastores, escutem bem isso. Vocês vão falar assim, como, ah, meu Deus, não é só eu creio que a pastora Fabiana, a pastora Alexandra, as outras pastoras que estão aqui, devem ter passado por isso também e não entendeu, né? Na época não deve ter entendido. Eu lembro que quando nós fomos para ser consagrados a pastores, e aí a gente voltamos lá da consagração, aí no outro dia o apóstolo tinha uma entrevista de emprego numa cidade chamada Paranaguá, lá no Paraná. E fomos nessa entrevista. E levamos de documento, levei celular, a gente ficou, passou o dia todo lá. E o que aconteceu? Quando na volta, roubaram o celular nosso. Olha só, aí você deve pensar assim, ué, mas Deus não protege? Como assim? Roubaram o celular, roubaram os documentos, carteira de trabalho, e ele tinha que receber quando a pessoa sai do trabalho, tem que receber lá, eu esqueci agora o nome que fala. Eu só sei que ele tinha que receber e tinha que dar baixa na carteira. E ele estava sem a carteira porque o ladrão levou. Indenização. E o ladrão tinha levado a nossa bolsa, enfim. Aí começou essa prova. Aí depois mais provas e provas. Gente, era prova em cima de prova. Aí começou a fechar as portas de trabalho. E a gente não estava compreendendo. E eu falei, meu Deus, como assim? O que está acontecendo conosco? E a gente realmente não entende. Mas lá na frente, a gente entende. Eu entendo hoje em dia o porquê nós passamos por isso. Era Deus nos lapidando, era Deus falando assim, ah, vocês são pastores agora, né? Depois, daqui a pouco apóstolos, enfim. Então, eu vou testar a fé de vocês. Até onde vai o amor de vocês? Até onde vai a fé de vocês? Porque até então, enquanto está tudo bom, enquanto está tudo maravilhoso, a gente dá glória a Deus, dá aleluia. Não é verdade? A gente fala assim, amém, obrigado, Senhor, a gente agradece, a gente é grato. Mas e quando começam a vir as provas? Será que a gente vai ter a mesma gratidão por Deus e o mesmo amor por Ele? Será que vamos resistir a tudo? Então, isso serve também para nos amadurecer na fé. Amém, pastora Alexandra? Serve para nos amadurecer. Então, o amadurecimento, ele faz parte também do nosso chamado. Então, as provas, elas fazem parte disso. E eu quero ler mais com vocês mais adiante. Lá no 14. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem,
vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Olha só, o Senhor falou claramente para ele: vá com a força que você tem, vai libertar Israel. Ou seja, mesmo a gente passando as lutas, Deus não quer que a gente desista. A gente está lá passando, está amadurecendo, né? Está passando pelas provas, mas Deus quer que a gente continue. Ou seja, Deus está mandando a gente se levantar. Quando Deus fala assim, vai na tua força, Ele está falando assim, se levanta, Fabiana. Se levanta. Rapadura é doce, mas não é mole. Já ouviu essa expressão? Rapadura é doce, mas não é mole? A obra de Deus, ela é assim. Ela é doce, mas ela não é mole. É dura. Então, quando Deus fala assim, vai na tua força, se eu for ler vários capítulos para vocês da palavra de Deus, Deus nunca vai passar a mão na nossa cabeça. Deus nunca vai falar assim, ô Fabiana, ô Alexandra, ô pastora Gisele, apóstolo André. Não fica assim, não. Deus nunca vai fazer isso. O que Deus falou para Josué? Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu sou contigo. Não foi isso que Deus falou para Josué? Ou seja, ele não passou a mão na cabeça de Josué. Ele apenas disse assim: eu estou contigo. Agora faça a tua parte. Tenha bom ânimo e levante-se. Vá. Tenha bom ânimo. Amém? Então, Deus ele quer que a gente se levante, e mesmo que a gente esteja lá caído, entristecido, porque está com problema dentro de casa, porque meu marido me deixou, porque fulano fez isso, fulano fofocou, fulano fez algo terrível comigo, me acusou de roubo, porque já aconteceu comigo com o apóstolo André, nós participávamos de um ministério, e nós fomos brutalmente acusados de roubo, eu e ele. Era para a gente ter desistido ali, porque é uma das provas tão grandes que Deus faz conosco, que somos crentes de verdade, que somos cristãos, que ele vai falar assim, será que ela vai desistir agora? Porque ela está sendo massacrada pelos irmãos, né? Não é os irmãos que deveriam estar abraçando, né? Tá brigando um dos outros. Mas foi aí que nos deixou mais forte ainda. Foi aí que a gente entendeu. Nós estamos no caminho certo. Porque se tiver tudo bem, desconfie. Se tiver tudo bem, desconfie. Mas quando começa a acontecer coisas e mais coisas, claro que vai ter o tempo do descanso, né? Eu sempre falo isso para o apóstolo André, teve um tempo do descanso nosso. Eu falei assim, meu Deus, tanta prova, mas teve um tempo do descanso, glória a Deus. E tem realmente, porque quando Israel estava em guerra, no tempo de Davi, era só guerra, né? Tinha as vitórias, tinha as guerras, mas no tempo de Salomão teve o quê, gente? Paz. Deus deu paz no reinado de Salomão. Então, vai acontecer isso, infelizmente, mas Deus, ele é conosco. E ele não quer que você desista. Vai acontecer tudo que você imaginar, mas sempre lembre-se disso. É amadurecimento na fé. Deus, ele está te amadurecendo na fé, porque ele quer ver até onde tu vai, para ele também poder te entregar a vitória maior nas tuas mãos. Porque às vezes a gente está esperando uma vitória, né? A gente está esperando uma bênção muito grande, mas Deus está nos preparando para receber. Porque se a gente recebe antes, a gente deixa escapar. Aleluia, a gente deixa escapar. E lá no 15 não, 16, olha só o que fala. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Olha só, nós vamos vencer. Você acha que você não tá, que você tá sozinha, né? E você não tá só. Deus ele está com você. Você não está sozinha. Então, como se fosse um homem só. Às vezes a gente não precisa de muita gente para vencer. A gente só precisa que esteja Deus conosco. Glória a Deus. Deus estando conosco, você não precisa de mais ninguém. Você não vai se preocupar se a irmã que orava junto com você te abandonar. Você não vai se preocupar se a irmã que fazia culto junto com você te abandonar. Você tendo Deus,
Vai em frente. Aleluia. Vai em frente. Vai em frente. E olha só lá no 17. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dar-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. Olha só a dúvida, né? Ainda tem a dúvida do nosso coração. É ou não é, gente? Eu fui assim. Eu lembro que o apóstolo André ele foi o primeiro a tomar posse, né, do ministério dele, né? Ele falou assim e foi, e eu tinha dúvida. Ele falava para mim: Deus te chamou, Deus quer que você faça, que você ore nas pessoas, Deus quer que você liberte, que você ajude a restaurar aquela vida. E eu não queria, eu falava assim: não, isso não é para mim. Como eu falei, comparação. É porque eu me comparava, porque eu via fulano fazer assim, power, cair uma multidão, e eu via aquela coisa toda, e aquela oração em línguas, e aquela coisa toda, e eu falava assim, meu Deus, quem sou eu, né? Eu pensava desse jeito, eu falava assim, eu? Coitada de mim. Ainda me diminuía, né? Coitada de mim. E muitos de nós não fazemos isso? A gente faz isso. Porque é comparação, a gente quer se comparar, e Deus não quer que a gente se compare, né? Só um minuto, gente. Amém. Então, Deus, ele não quer que a gente se compare. E nós, cristãos, nós que temos um chamado, a gente quer se comparar, como eu falei. Camila Barros, Deus deu um chamado para ela. Deu o ministério dela. Camila Barros é daquele jeito. Você quer água? Camila Barros é daquele jeito. Ela é explosiva, né? É o jeito dela. Deus entregou uma unção para ela diferenciada, é para ela, o ministério dela. Nós temos que aprender com ela, né? Aprender ali algumas coisas, mas nós temos que ser nós. Temos que ter a nossa personalidade, o nosso jeitinho. O que Deus deu para a pastora Fabiana é dela. O que Deus deu para a pastora Alexandra é dela. O que Deus deu para a Daiane, é Dani e Kaeli, né? É dela. A Vivian é dela, a Kátia. Glória a Deus. Então, ele vai usar cada um de nós da nossa maneira. Amém? Da nossa maneira. Então, tire a comparação. Quando eu entendi isso, foi um processo. Olha que processo. Eu estava que nem Gideão aqui, ó. Ah, Senhor, se de fato eu posso contar com o teu favor, se de fato o Senhor realmente está me escolhendo, né? Se de fato o Senhor está me chamando para libertar o povo, ai, me dá um sinal. A gente não pede o sinal para Deus? Ai, me dá um sinal, Senhor. Aí, quando a gente pede esse tal do sinal, não aparece ninguém para falar, né? Não aparece ninguém, aí você já fica ali angustiado. Meu Deus, não apareceu ninguém para falar, então realmente eu não tenho chamado. Olha só a nossa cabeça. Então, nós temos que, pessoal, blindar a nossa mente. Isso é uma seta diabólica também, tá? O demônio, ele lança essas setas de comparação. Então, tire isso, jogue isso fora. Vocês acreditam? Eu vou contar rápido aqui um relato. Vocês acreditam que uma pessoa uma vez chegou para mim e falou assim, eu falei assim, olha, você tem um chamado muito bonito de Deus, né? Deus ele quer te usar no louvor, porque quando ela louvava, as pessoas sentiam, né, a presença de Deus. Era algo muito bonito e ela tinha ali ela tinha aquele chamado de libertação de almas, né, tirar do cativeiro, junto com o louvor, era algo muito bonito. Mas ela se prendia, ela ficava assim. Aí, quando foi um dia, eu conversei com ela e ela falou assim para mim: ah, pastora, sabe o que acontece? É porque eu sou preta, eu sou gorda. Ou seja, olha o que o inimigo estava lançando sobre ela. E eu nunca parei para pensar nisso. E hoje em dia, eu pensando bem, dentro, vocês acreditam que dentro, realmente, no meio cristão, dentro das igrejas, realmente tem pessoas que elas também quer a beleza, quer escolher aquela pessoa que é mais bonitinha, né? Para estar ali no coral, para estar louvando. E com o passar do tempo, experiências, né? Eu comecei a enxergar isso também.
Mas, graças a Deus, e eu peço muito para Deus que isso acabe, porque a igreja do Senhor ela tem que ser igreja verdadeira, tem que ser igreja de verdade, e não olhar as pessoas pela aparência, né? Ou seja, ela deve ter tido uma experiência ruim, de repente, por não ter sido escolhida em alguma coisa, pela aparência dela, mas ela estava deixando o chamado dela de lado, né? Por causa disso. Então, foi conversado com ela e hoje, graças a Deus, ela está lá firme e forte e ganhando muitas almas. Então, tira isso também da tua mente. Não se compare, pelo amor de Deus, gente. Não se compare. A tua aparência foi a aparência que Deus te deu. Não importa se você é acima do peso, se você é magro demais, ou se você não tem um cabelo comprido demais, tá? Não importa. Deus, ele te ama. Deus, ele te escolheu. Deus, ele quer te usar. Aleluia. Deus, ele quer te usar. Então, não deixe essas coisas atrapalhar o teu chamado. Vai em frente. Amém? Lá no, lá no 19, fala assim: Gideão foi para casa, preparou um cabrito. Não, eu acho que eu não vou ler essa parte aqui, não, porque aqui é do sacrifício. Eu vou ler o 20. Amém? E o anjo de Deus lhe disse: apanha a carne, os pães e os fermentos, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. E Gideão assim o fez. Ele ofereceu ali um sacrifício a Deus, tá? Aqui, eu vou ler o 22, gente. E quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Quando eu li essa palavra aqui, o Senhor é paz, a gente começa a entender muitas coisas. A gente está ali, ou seja, Gideão ele estava ali numa preocupação toda, se realmente Deus estava com ele, se realmente era Deus falando com ele, enfim, ele estava ainda. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente dá um bloqueio na nossa mente. Deus ele está falando conosco. Deus ele está usando as pessoas para falar conosco. Deus ele está nos mostrando o que é para ser feito. Mas a gente até escuta assim, vamos dizer assim, até escuta assim, ah, tá, amém, glória a Deus. Mas a gente não consegue deixar as escamas dos olhos saírem. A gente apenas ouviu. Porque o ouvir é diferente de você escutar realmente, né? Quando a gente escuta realmente, é diferente. Mas o ouvir, todo mundo está ouvindo aqui. Mas se a palavra vai entrar em você, é totalmente diferente. Glória a Deus. Então, ou seja, depois que ele viu que era o Senhor, porque está com letra maiúscula, né? O anjo do Senhor está com letra maiúscula. Então, quando ele viu que era o Senhor realmente falando com ele, quando ele entendeu isso, ele sentiu paz. Então, quando a gente sabe que é Deus falando conosco, a gente sente paz. E olha só o que ele colocou lá. Ele colocou o nome do altar daquele lugar, né? O Senhor é paz. Então, ou seja, quando Deus ele fala conosco, a gente vai sentir paz. Quando a gente ouve de verdade, a gente escuta, né, na verdade, quando a gente escuta de verdade, a gente sente paz. Eu geralmente, eu sinto a paz e eu sinto um refrigério no estômago. Não sei se vocês são assim, né? Dá tipo um calafrio, né? Dá uma certa, é um calafrio que dá, né? No estômago ali a gente fica dá um negocinho e mim é assim. Aí eu falo assim, opa, é Deus falando. Então, a gente sente paz. Então, essa palavra aqui no 24, ele sente a paz, eu gostei muito, tá? Se vocês lembrar sempre disso, que está na palavra do Senhor, de Gideão lá no 24, o Senhor é paz. O Senhor é paz. Ou seja, você vai sempre lembrar disso quando Deus falar com você, você vai lembrar que o Senhor é paz. E naquela mesma noite, lá no 25, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o corte sagrado de Aserá, que está ao lado do altar.
e depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação, e ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do corte sagrado que você irá cortar. Ou seja, gente, aqui nós já observamos que o pai de Gideão, ele era um idólatra. A gente sabe que o povo estava passando por aquilo lá da perseguição, porque eles estavam idolatrando Baal. Pastora, o que você quer falar com isso? Eu estou adorando a Baal, por acaso? Não é isso. Na verdade, às vezes, dentro da nossa casa, tem pessoas que realmente elas não vão professar a mesma fé que a tua. Amém? Você vai se deparar com isso. Você vai se deparar com alguém dentro da tua casa que, vamos dizer assim, é um demônio lá dentro de casa. Não compreende nada do Senhor. Não entende o teu chamado. Não entende o propósito que Deus tem na tua vida. Vai acontecer isso na nossa família. Mas tem o sacrifício. Ele falou aqui, naquela época lá era o sacrifício que Deus mandou ele fazer, mas o sacrifício que eu estou querendo dizer tem um sacrifício. O que é o sacrifício? Nossa, nós vamos ter que nos sacrificar, gente. A gente vai ter que aguentar firme, porque uma das primeiras provas que nós vamos ter é dentro de casa. É dentro de casa. E às vezes a gente acha que é só na rua, que é só, enfim, dentro da igreja, que é no trabalho. Não, a primeira prova que você tem que suportar é dentro da tua casa. E você vai ter que se sacrificar. Como? Suportando. Suportando, não adianta. Pastora, mas fulano me ofende. Fulano fala cada coisa para mim horrível. E, meu Deus, né? Suporta, suporta. E ore por aquela pessoa. Porque Jesus falou assim, Pedro perguntou para Jesus, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus falou para ele, 70 vezes 7. Ou seja, é a nossa vida toda, vamos ter que perdoar os nossos familiares. Não adianta, gente. Não adianta. É a vida toda. E não é só os nossos familiares, não. É as pessoas da rua também. É as pessoas dentro da igreja. Porque você realmente amar a Deus é isso. É você perdoar. Então, isso é uma chave principal para a gente exercer o nosso ministério. É a gente perdoar. Porque sem o perdão, você não vai conseguir exercer teu ministério. Porque como é que você vai exercer teu ministério, sendo que teu coração está machucado, né? Você está cheio de mágoa. Você está com raiva do teu irmão. A tua oração nem vai chegar a Deus. Ela não vai chegar. Então, essa é uma das principais coisas que vocês têm que ter em mente. É o perdão. Para que teu ministério ele decole, perdão. Eu e o apóstolo André, a gente poderia muito bem não perdoar, ficar amargurado, rancorosos, né? Enfim, porque você ser acusado de algo tão grave assim, e mesmo assim nós perdoamos. E depois do que vieram a falar mais para frente, aí já não é problema nosso. Mas o perdão foi dado. E até hoje, gente, até hoje é perdão em cima de perdão. Dentro da nossa casa, quem é casado aqui? Quem é casado aqui? A pastora Alexandra, a pastora Fabiana é casada. Eu acho que a maioria aqui é casada. Imagina só, vocês são cristãos, e às vezes não, o marido não é cristão, às vezes a esposa não é cristã, ou às vezes os dois são cristãos. Imagina dentro de uma casa, a pastora Alexandra foi criada de uma maneira, ela veio de uma outra cultura, ela é brasileira, a pastora Fabiana também, mas até mesmo entre as mesmas culturas. E aí, acontece alguma coisa lá dentro. Ah, mas vocês são cristãos. E daí, se nós somos cristãos? Nós somos cristãos, mas nós somos seres humanos. E nós temos o quê? Os defeitos. Todo mundo tem defeito aqui. Ninguém é perfeito. Se você falar que você é perfeito, já está mentindo. Perfeito é só Jesus Cristo. A gente melhora todos os dias, né? Todos os dias a gente procura melhorar, porque às vezes a pessoa acha assim que para servir a Deus ela tem que ser muito perfeita, né? Ela tem que ser o santarrão.
Eu falo assim, eu sou santarrão. Não. Você tem que melhorar e não fazer mais certo tipo de coisa, né? E de repente está prejudicando o teu companheiro do lado. Mas, enfim. Então, se dentro de uma casa que você tem barrão com teu esposo, com a tua esposa, e você tem ali, né, as suas discórdiazinhas, é a primeira escola que eu falo, né? É a primeira escola que a gente passa, assim, de aprendizado. Se você não consegue perdoar ali aquela pessoa que está do teu lado, porque ela é diferente de você, como é que você vai conseguir perdoar outras pessoas que é totalmente diferente de você, que não convive com você? E você vê de vez em quando somente, né? Você vê ela de vez em quando só. Mas mesmo assim, tem os atritos. Então, dentro de casa, nós temos atritos. Mas, chega no final do dia, perdoa. Peça perdão. Isso vai fazer a chave do teu ministério, assim, ó, girar de uma tal maneira muito grande. O ministério, ele decolar e dar certo. Vocês sempre vão ter que usar essa palavrinha, perdão. Não tem jeito. Amém, pastora Fabiana? Não tem jeito, pastora Alexandra. Sempre vai ter que usar essa palavra, porque não vai adiantar de nada você derrubar 100, 200 e você ser uma pessoa que não perdoa ninguém. Você vai estar apenas com um dom ali, né? Está usando o dom, porque Deus ele não tira, o dom é irrevogável. Você pode estar matando, se prostituindo e você está sendo usado. Porque o dom é irrevogável. Você está sendo usado. Não vai valer de nada, mas se você for uma pessoa que perdoa, de repente você pode até não derrubar milhões aí, né? Mas você é uma pessoa que é perdoadora. Você perdoa. Você tem um coração limpo. Você ama a Deus de verdade, porque você ama Ele que você perdoa. Às vezes você não quer, né? Você fala assim, meu Deus, eu não quero perdoar. Eu queria que essa pessoa fosse para bem longe. Mas você tem que conviver com ela. Você tem que conviver com ela. Aí, por amor a Deus, você perdoa. Então, ou seja, eu falei num culto nosso, eu falei assim, suportai-vos. Jesus falou assim, suportai-vos, né? Então, nós temos que aprender a suportar. Não tem jeito. Temos que aprender a suportar. Glória a Deus. E depois de ter falado tudo isso, tem outra coisa aqui que eu quero ler para vocês, que é muito, muito precioso, que ainda é aqui no livro de Juízes também. Amém. Olha só, lá no 28. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com um poste sagrado ao seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros quem fez isso. Depois de investigar, concluíram que foi Gideão, filho de Joás. E os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? E quem lutar por ele será morto pela manhã. E se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se. E quando derrubar o seu altar, por isso naquele dia chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Ou seja, gente, olha só, por que eu li essa parte aqui? Às vezes pode até nem não fazer sentido nenhum, né? Essa parte aqui, ela tem tudo a ver com o que nós estamos falando. É Juízes 6, 28. Gideão, ele cumpriu o que Deus mandou ele fazer. Deus falou para ele derrubar aquele altar. Então, quando nós somos obedientes a Deus, tem tudo a ver com o nosso chamado. Então, quando você tem um chamado de Deus e você é obediente a Deus, isso não vai agradar as pessoas. Às vezes as pessoas não vão entender. Elas vão questionar, elas vão falar por que você está fazendo isso. E como eu falei, são pessoas ao teu redor.
Aí você vai falar, mas por quê? A pessoa fala, por que você está fazendo isso? E você vai simplesmente responder, Deus mandou. Deus mandou eu fazer. Então, a obediência, ela gera bênção. Então, quando nós somos obedientes a Deus, possa ser que não vai agradar a todos, possa ser que não vai agradar todo mundo, mas você fez a tua parte. Então, quando eu falo, vamos voltar lá atrás, então, quando eu falo sobre o sacrifício nosso, que nós temos que nos sacrificar, porque o chamado, como eu falei para a pastora Alexandra mais cedo, o chamado ele dói. E às vezes a gente não quer fazer isso. Às vezes a gente quer ir contra, né? Às vezes a gente quer, mas poxa, eu não quero machucar fulano, né? Às vezes eu quero agradar tanto, mas o chamado ele dói, gente. E quando você consegue entender que o chamado dói, você consegue compreender que tem coisas que Deus vai mandar você fazer que para você vai doer muito, vai doer muito, mas é necessário. É necessário. De repente, tem pessoas aqui, eu não faço as coisas de Deus porque eu cuido, eu tenho que ficar vigiando a minha mãe, meu pai, porque minha mãe faz isso, meu pai faz aquilo, fulano faz isso, enfim, e ela quer ficar vivendo a vida de outras pessoas, né? Ela quer estar cuidando ali. E às vezes a gente não compreende que é o próprio tratar de Deus com aquela pessoa. Porque tem pessoas, gente, que vocês vão encontrar no caminho de vocês que ela não quer mudança, que ela não quer. Você vai pregar para ela vai ver o teu testemunho como pessoa, porque o maior testemunho é a nossa vida, né? O maior testemunho que nós podemos dar para as pessoas é nós. É a nossa vida, é o que nós pregamos, o que nós falamos e o que nós fazemos, principalmente, né? Porque falar, todo mundo fala, mas praticar aquilo que está falando que é o difícil. Então, o maior testemunho é você, tá? É as tuas atitudes. Então, às vezes, a pessoa está passando por várias coisas ali, você está querendo ser Deus, na verdade. É isso que acontece conosco. Nós que gostamos de fazer a obra de Deus, nós que amamos a obra de Deus, a gente quer tomar o lugar de Deus. Essa que é a verdade. A gente não quer aceitar. Mas eu não aceito que fulano está assim, que ciclano, enfim. Mas a gente não compreende que é o próprio tratar de Deus na vida daquela pessoa. Aí Deus pega e fala para você assim: saia de perto. Deixe a pessoa aí de lado. Aí o Deus te pede isso, aí vai doer em você. Mas é minha mãe, mas é meu pai, é meu irmão. Crescemos juntos ali, né? Passamos tudo junto. É ou não é? Mas aí Deus, ele quer te levar a níveis maiores. Mas para que ele possa te levar para níveis maiores, você tem que renunciar, você tem que obedecer. E o obedecer é bem melhor do que o sacrificar. O obedecer é bem melhor. Então, às vezes, a gente não compreende. Então, tem situações na nossa vida que Deus ele vai nos pedir algo que dói na gente. E isso, eu sempre lembro de Abraão. Deus pediu o Isaac, né? Nossa, imagina. Aí dói demais, né? Porque é um filho. Hoje eu sou mãe, eu tenho um filho. Acho que a maioria aqui deve ter filho também. Quando a gente vê o nosso filho doente, ou que a gente vai levar para fazer um exame, que ele leva ali uma picadinha, né, para tirar o sangue, a gente não já fica ali com o coração. A gente vê aquela criancinha tão pequenininha, tão indefesa, né? A gente queria estar no lugar dela, né, tirando ali o sangue. Ou quando está doente, que a gente vê a criança ali com o nariz entupido, com a garganta inflamada, está com febre. A gente fica com o coração e é uma parte tua. Então, imagina Abraão, Deus falando para Abraão: eu quero teu filho, eu quero que você me dê teu filho. Meu Deus, mas foi o que eu pedi tanto, né? Foi o que eu pedi tanto, o Senhor está pedindo de volta. Mas Abraão confiou. Então, eu sempre vou lembrar de Abraão. E eu quero deixar essa mensagem para vocês também. Sempre lembre-se de Abraão, porque ele é o pai da fé. O porquê Abraão é o homem da fé. Porque ele confiou. A fé, gente, ela é a confiança em Deus. Quando você confia nele, de verdade. Quando ele fala assim, me entregue.
Aí você pode até estar com medo, mas você confia. Você só fala assim: Deus proverá. Deus proverá. Não foi isso que Abraão falou? Deus proverá o cordeiro. Ou seja, ele levou Isaac e Deus realmente proveu o cordeiro. E olha o que Deus fala para Abraão: Abraão, não faça isso com o menino, né? Porque eu sei que você me ama. Olha só, eu sei que você me ama. Porque imagina, levar um filho para sacrificar é muito amor a Deus, né? Então nós temos que entender se realmente nós amamos a Deus. Será que realmente você ama a Deus? Essa é uma das primeiras provas também forte do nosso chamado. É o amor, se realmente nós amamos e confiamos nele. Então, tudo isso você vai passar. Então, por isso que eu falo, o chamado, ele dói. Ele dói. Mas vale a pena. Mas vale a pena. Porque o que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação, né, pastor Alexandre? Então, eu prefiro perder o mundo e ter o meu galardão lá nos céus. Ter a minha salvação. Porque eu sei que tudo aí vai ficar. O carro vai ficar, a casa luxuosa vai ficar. É ou não é verdade? Os amigos, as quantidades de amigos bajuladores vão ficar. E a tua salvação, né? Então, quando eu li essa palavra aqui, tem coisas que Deus ele vai te pedir e que realmente você vai ter que dar. Você vai ter que fazer. Essa que é a verdade, você vai ter que fazer. Então as pessoas elas não vão entender. Foi assim exatamente com Gideão. Eu amo o livro que conta sobre a vida de Gideão, porque eu me comparo com Gideão, tá? Eu me comparo muito. Então, Gideão, ele foi lá e fez, ele derrubou os altares de Baal. Então Deus também vai te usar para derrubar altares. E às vezes você pode até falar assim: meu Deus, quem sou eu para ir lá? Vai lá e faça. Deus aí vai te usar para derrubar altares. E não importa o que as pessoas vão falar, se elas vão falar assim: não pode fazer isso, por que você vai fazer isso? Por que você está falando isso? Não importa, não dê ouvidos. Se Deus te deu uma palavra, vai lá e faça. Aleluia. Vai lá e faça. Então, o chamado requer obediência. Glória a Deus. E olha só. Eu não vou ler a parte aqui que Gideão, ele quer várias provas. Você já sabe aqui, né, que tem várias passagens aqui que Gideão ele pede para Deus dar alguns sinais para ele. Tá? Não vou ler essa parte, mas eu quero ler a parte principal aqui. Cadê aqui, gente? Perdi o... Só um minutinho. Vocês estão gostando, né, da palavra? Tá bom? Ou já pode parar? Já pode terminar? Tá bom, né? Amém. É porque eu tô aqui no tablet, tá? Aí eu deixei anotado aqui, gente. Essa parte aqui, Juízes 7, capítulo 2. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar a Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Ou seja, e mais lá para frente foram saindo mais pessoas até ficar 300. Pastora Gisele, o que você quer dizer com isso? O que tem a ver com o ministério? Tudo a ver. Quem é espiritual vai entender. Quem é cheio do Espírito Santo entende o que quer dizer. Às vezes você acha que no teu caminhar ministerial você precisa ter muita gente. Você acha que precisa ter uma multidão para te ajudar, né? Você acha que eu tenho que ter contato com fulano, contato com ciclano, para Deus me levar até algum lugar. E Deus, ele prova para Gideão que ele não precisa de multidão. Ele precisa apenas dos necessários, ou seja, ele vai precisar apenas das pessoas necessárias. Ou seja, Deus ele vai colocar no nosso caminho as pessoas certas, as pessoas necessárias, as pessoas que vão fazer a diferença na nossa vida.
As que não vai fazer diferença, ele vai mandar você descartar. E possa ser que você não queira fazer isso, mas é necessário. Glória a Deus, é necessário. Eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, acho que na época da pandemia, eu via muitos conhecidos nossos indo para a Europa, indo para os Estados Unidos, indo não sei para onde, e eles mandavam mensagem para o apóstolo André e falavam assim: apóstolo, entra nesse grupo aqui, porque esse grupo aqui é cheio de gente da Europa, e essas pessoas elas vão te levar, porque aí você faz contato, e contato com isso, e contato com aquilo, e eu lembro até hoje. Aí ele foi todo empolgado, porque a gente se empolga, né? É normal, gente, é normal. Ele todo empolgado entrou no grupo. Eu não lembro qual era o nome do grupo. E era muita gente nesse grupo, realmente. Ele entrou, ele ficou apenas um dia só no grupo. Aí depois ele veio assim, como diz aqui a expressão, mufino, né? Todo tristinho assim, perto de mim. Aí eu olhei para ele e falei: o que aconteceu? Ele: você acredita que Deus mandou eu sair do grupo? Eu falei: por quê? Aí eu também não entendi. Eu falei assim: mas por quê? É uma grande oportunidade, né? Para o nosso ministério. Até falei assim, desse jeito. Aí ele: não, Deus falou que não era para me sair, que quem vai fazer é ele que vai nos lançar. Aí eu falei: amém, também depois não questionei mais, né? Falei assim: glória a Deus. Então, se Deus falou, tá falado. E eu confio no Senhor. E realmente, gente, quando é de Deus, quando Deus ele lança, quando Deus ele manda, é duradouro. Você não vai uma vez só. Você vai sempre. Porque Deus ele quer te usar lá mais e mais. Ele vai ter o tempo dele, está te preparando, porque você está entrando em outro território. Amém? Você está entrando em outro território. Então a gente compreende as coisas. Tem horas que a gente não está ainda preparado para certo tipo de situação. E Deus ele vai te guardar. Deus ele vai te falar. Você não está preparado para essa situação ainda. Ele vai te guardar. E aí nós compreendemos. E quando essas pessoas que eram conhecidas começaram a ir, e aí foram uma vez só, gente. Depois nunca mais eu vi ninguém indo. Nunca mais. E aí eu questionei, eu falei: nossa, fulano foi uma vez só e estava todo empolgado falando que ia estourar e não sei o quê. Gente, não estou falando isso aqui com desdém ou com inveja de ninguém, não, tá? Eu estou só fazendo com que vocês compreendam que quando é de Deus, é duradouro. Porque quando é Deus que manda, Deus que lança, pode ter certeza que é duradouro. E quando não é duradouro, é assim, é só, eu vou falar assim, é só um passeio que vai ali e volta. Amém? Então, tem situações que realmente Deus vai nos guardar. Deus vai nos guardar. E depois disso, passou aí, foi passando a pandemia, e já vieram várias profecias para nós. Deus vai lançar vocês longe. Vinha essas profecias, né? Deus vai lançar vocês longe. Aí eu amei. E quando foi um dia, a gente estava lá em Belém, que a minha avó, ela faleceu em 2023, e fui para lá para cuidar dela, né? Eu cuidei dela, e eu também não podia engravidar. Não sei se vocês já conheceram o meu testemunho, porque o chamado ele dói também, porque às vezes a gente quer um milagre, e a gente serve a Deus, e a gente fala assim: meu Deus, fulano recebe, ciclano recebe, e eu estou te servindo, Senhor, e é normal a gente questionar, né? A gente perguntar a Deus, e por que não acontece, não está acontecendo comigo, que eu tanto preciso, que eu tanto necessito? E eu questionava a Deus. Eu falava assim: Senhor, eu vejo tantas crianças sendo abandonadas, tantas mães abandonando crianças, né, os seus filhos, e eu doida para ser mãe, pai. Desde adolescente eu queria ser mãe. Eu cuidava dos meus sobrinhos, eu amava aquilo. E hoje eu não compreendia, né? E hoje eu compreendo. E quando foi um dia, Deus falou assim para mim: ainda não é a hora. E eu não entendia nada, porque para mim eu tinha que ser a gente quer que seja na nossa hora, né? No nosso tempo. E não é no nosso tempo. E quando foi um belo dia, fui cuidar da minha avó e fui lá para Belém, cuidei dela. Ela ela estava com algum problema no intestino e o médico não descobriu o que era, e ela usava fralda e tudo que ela comia descia. Ou seja, ela gastava por dia, gente, de fralda, umas 30 fraldas, ou até mais. Imagina eu, era toda hora eu limpando ela. Só quem tem amor realmente vai aturar, né? Realmente, como eu disse assim, vai suportar, vai aguentar. E idas no hospital, oração nela. E eu
pedia para Deus, e às vezes a gente, quando acontece algo assim na nossa vida, a gente quer questionar Deus, né? Mas por que ela não é curada? Por que isso? Aí o que que acontece? Deus fala o que eu falei lá para vocês agora há pouco. É um tratamento meu. É um tratamento meu. Não questione, não se preocupe. Aí você deve estar pensando assim, nossa, mas por que isso, né? A minha avó, gente, ela sempre me rejeitou, desde criança. Ela sempre tinha as pessoas preferidas dela. Então, eu sempre falo para o apóstolo André, eu fui criada sozinha, eu mesmo me criei, como diz assim, eu mesmo comecei a crescer, a amadurecer sozinha, a fazer minhas coisas sozinha, tudo era sozinha, porque eu não tinha presença ali de mãe, de vó de verdade, de pai, não tinha carinho. Então, eu aprendi a ser muito forte desde criança, mas essa fortaleza minha, na verdade, ele escondia o quê? Uma tristeza profunda, né? A falta de amor. Então, eu questionava isso a Deus, enfim. Resumindo a história aqui para vocês, para não demorar muito, né? Então, a minha avó, ela estava passando por um tratamento de Deus. E enquanto as pessoas que ela amava, que ela escolhia, nenhum quiseram cuidar dela. Nenhum. Todo mundo falava assim, eu tenho minha vida. E eu também tinha minha vida, meu ministério. A gente estava cuidando de uma igreja lá em Brasília, nessa época. Mas mesmo assim, eu falei com o apóstolo, ele falou assim, não, vamos cuidar da tua avó. E ele foi companheiro. E ele foi junto comigo. E cuidamos dela lá em Belém 3 anos. Imagina, 3 anos, gente, eu carregando ela, limpando, enfim. E ela ainda fofocava de mim, ainda falava de mim pelas costas, porque ela pegava o telefoninho dela e ligava para todo mundo. E inventava um monte de coisa. Um monte de coisa que nem sequer eu fazia, mas ela inventava. Aí, resumindo, eu não entendia porque eu estava passando por aquilo. Aí eu falava assim, Deus, por que isso, né? Eu estava cansada. Aí teve uma época que eu falei com o apóstolo assim, eu não aguento mais. Não aguento mais. Eu acordo todo dia, 5 horas da manhã, às vezes 6, porque eu tenho que. Era uma responsabilidade muito grande, que ela tinha diabetes, então eu tinha que alimentar ela nos horários certos, né? E ainda tinha que fazer as lives, fazer as salas de vídeo, tinha que gravar vídeo. Resumindo para vocês, era uma aprovação realmente de Deus. Ou seja, às vezes a gente quer algo muito grande de Deus, um milagre muito forte de Deus, mas a gente vai ter que passar por algo antes. Que é para a gente ver se realmente a gente vai dar conta, se a gente realmente vai resistir, né? E o que que aconteceu? Minha avó depois ela foi morar com a minha irmã, uns 3 meses que ela foi morar com a minha irmã, e depois ela faleceu. E quando ela foi lá morar com a minha irmã, eu fazendo uma live, uma sala de vídeo, eu não sei se na época a Tainá que está aqui, ela estava já conosco, eu não lembro, se ela veio depois, não lembro agora. Nós estávamos numa sala de vídeo com o pessoal que sempre está nos acompanhando, e eu lá fazendo, orando, e uma irmã falou assim, pastora Gisele, eu acho que você está grávida. E eu, na hora, comecei a rir. Eu fiz igual Sara, eu ri. Eu ri, gente. Eu falei assim, não, gente, que isso? Eu falei que nada, eu tô grávida, não. E ri, aí ela falou assim, você tá grávida. Eu tô olhando para a pastora também, você tá grávida, você tá salivando demais, você tá com um sintoma assim de grávida. Porque eu tava contando para elas, né, que eu tava dormindo muito. Eu não sou de dormir muito, eu acordo cedo. Aí, e também eu realmente, eu tava falando no vídeo, gente, eu jorrava saliva. Era tanta saliva que eu não sabia de onde vinha. E eu não tava prestando atenção nisso. E ela falou, você tá grávida. E eu fiz como Abraão. Confiei naquelas palavras daquela irmã. Peguei, terminou a sala de vídeo, falei pro apóstolo, compra lá 2 testes de gravidez. Ele falou, teste de gravidez, até ele riu. Eu falei para ele, você tá fazendo como eu, você tá rindo. Ele falou assim, não, mas é impossível, eu não posso ter filho. Ele, na mente dele, acreditava também que ele não podia ter filho. Eu falei para ele, vai lá comprar o teste de gravidez. Aí ele foi e comprou. Gente, eu fiz o teste no mesmo dia que a irmã falou. E quando eu vi aquelas 2 linhas, que eu nunca tinha visto na minha vida, nem eu, não, assim, a gente fica assim, quando o milagre ele é muito forte, né? E eu vi aquelas 2 listrinhas ali, e eu falei assim, meu Deus, eu tô grávida. E ele foi tomar banho, e eu cheguei lá no banheiro tremendo, chorando, e ele, o que que aconteceu? Eu falei, você vai ser pai? E ele começou a rir lá no chuveiro, ele, que nada, tá brincando, tá brincando com a minha cara, né?
Falei, tá aqui, ó, mostrei lá para ele, aí pronto. E ele ficou, gente, vocês acreditam que o apóstolo André, ele é tão assim, eu falo assim, eu falo TDAH que fala, né? Ele é tão assim, fora da casinha, às vezes, que aí eu mostrei para ele o teste e ele continuou tomando banho assim, para ele, vocês acreditam que caiu a ficha dele no dia que ele segurou o Isaac no braço, lá no hospital? Que ele falou assim que ele levou um estalo, que ele realmente acordou para a vida, que ele falou assim, agora eu acredito que eu sou pai. Eu acho que ele ficou, eu falo para ele que ele ficou como Zacarias, quando o anjo apareceu para Zacarias e falou assim, Isabel vai engravidar, e ele falou assim, como isso, já somos velhos, né? E ele duvidou, e o anjo falou assim, por você duvidar, você vai ficar sem falar. E o André fez a mesma coisa, não que ele não duvidou, mas ele ficou assim, eu ser pai, né? Como diz assim. E ele ficou na dele, ele não deu muita importância, ou seja, ele só foi estar lá, como assim, a mesma história de Zacarias, né? Quando nasceu João Batista, ele voltou a falar. Então foi da mesma forma, foi bem engraçado. Mas, ou seja, depois eu entendi, mais lá para frente, eu tive que passar por tudo com a minha avó, cuidando dela, passando as afrontas com ela, tudo para Deus poder me entregar meu filho. Olha só, hoje vai fazer 14, 15 anos que eu tô casada. Então, quando eu estava com 11 anos, o Isaac veio, né? O Isaac nasceu. Então, ou seja, Deus ele fez eu passar por tudo isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que Deus vai fazer você passar por alguma situação para que você possa receber o teu milagre. Não é porque você é pastor, porque você tem um chamado que você não precisa de um milagre. Todos nós precisamos. Se você falar assim, eu não preciso de nada, não é verdade. Alguma coisa você precisa de Deus. Alguma coisa todos nós precisamos de Deus. E eu só queria um filho. Eu só queria um filho, né? E Deus me deu. Então, hoje em dia eu falo assim, eu não quero mais nada assim de tão especial assim, digamos assim. Eu só quero agradecer a Deus. Então, hoje eu só agradeço. E as coisas que eu quero assim de materiais, né? Que a gente ainda vive na Terra, porque às vezes as pessoas acham assim, eu sou crente, mas a pessoa vive na Terra, né? Imagina só, eu sou crente, mas eu não vou tomar banho porque eu sou crente. Eu não vou pentear o cabelo porque eu sou crente. Dá vontade de rir. Mas, enfim, não, preciso de uma casa para morar, né? Eu preciso de me locomover para algum lugar. Eu tenho os mesmos direitos que qualquer pessoa aqui na Terra. Então, Deus, ele faz isso, gente. Então, não fica pensando que nunca vai chegar. Uma hora chega. Apenas confie. Apenas confie, porque Deus ele entrega. Então, o chamado ele dói, mas ao mesmo tempo que ele dói, ele traz aquela palavra que está aqui em Juízes: o Senhor dá paz. O Senhor dá paz. O Senhor ele vai te dar paz. Vai ter um momento de paz. Não é só perseguição, não, tá? Não é só afronta, como eu falei. Tem as guerras, assim como era no reinado de Davi, teve as guerras. Davi foi um homem de guerra. Mas depois que veio Salomão, Salomão pegou, assumiu o trono. Tempo de Salomão foi tempo de paz. Não houve guerra em Israel. Então, da mesma forma, Deus ele faz conosco. Tem um momento realmente de guerra, de luta, mas tem um momento de paz. E Deus ele dá a paz. Só ele pode dar, né? E é necessário. As guerras são necessárias, porque se Davi não passasse pelas guerras, ele não se tornaria segundo o coração de Deus. Ele não se tornaria rei. E eu sempre me questionava, eu falava assim, por que Davi era segundo o coração de Deus, né? Aí quando você vai entrar na palavra, que você vai ler, você pergunta para Deus, e no teu dia a dia, na tua vida, você começa a entender por que Davi era o coração de Deus. Porque Davi ele suportava os processos. E quando ele errava, ele assumiu o erro. Isso também é uma chave. Se vocês quiserem guardar isso no coração de vocês, e eu aprendi, isso também é uma chave. Davi, ele se arrependia. Então, às vezes, a gente pode fazer alguma coisa que pode não agradar a Deus, ou a gente errou, mas a gente assumiu que errou. A gente assumiu e pediu perdão para Deus. E não fez mais, né?
Tem as consequências? Tem, mas as consequências vêm light, né? Mas a gente assumiu nossos erros. Então, ser cristão e assumir o seu ministério é você assumir também que você é falho e que você pede perdão, que você erra, glória a Deus, e que você quer somente o perdão de Deus. É o mais importante, é o perdão de Deus, né? E o restante ele vai nos ensinando, ele vai nos mostrando. Glória a Deus, aleluia. E até aqui falou o Senhor. Eita glória. Até aqui o Senhor falou. O que passar daqui já não é eu. O que passar daqui já não é eu. É a minha carne querendo inventar história aqui. Eu não quero que a minha carne invente nada. Eu quero que seja o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém, amém, apóstolo, amém. É verdade, o chamado dói. O chamado não é para todo mundo, não, viu? Não. Era para ser para todo mundo, mas não é todo mundo que consegue seguir o seu chamado. O começo para mim também foi muito difícil. Eu muito tímida. E, com a pastora Alexandra, a gente começou com o culto de cura de alma, ajudando pessoas a se libertar de certo tipo de ferida na alma. E começou um culto fechado, privado. Aí começamos a fazer os cultos online. Jesus Cristo, meu Pai, como era que ia para apresentar uma câmera para não sei quantas pessoas? Que difícil foi a gagueira, e foi isso, foi que nem Moisés. Pai, eu não sei falar. Aí pai mandou Alexandre fala por ti. Ela mandou Arão. Arão, fala por ti. Arão, fala por Moisés. No caso é Alexandre aí. Aí foi indo, e com o tempo a gente se acostuma, assim, o Senhor tira toda a timidez, todo o medo, nos dá ousadia, nos dá estratégia, nos dá tudo. Então, o que nós temos que fazer é dar o primeiro passo, é se disponibilizar, é estar com o coração aberto para aceitar o ID de Deus e a gente ir fazer. Eu estava hoje no meu trabalho, eu fiz 2.500 flyers, que já tinha umas outras feitas, eu só fiz juntar uma com a outra. Então, isso no caso era uma mensagem, e a outra que o pai me deu um discernimento para me fazer uma oração, aceitando Jesus. A oração fiz, tudo recebi, e fui para casa do meu cliente hoje. E eu fiquei, Senhor, como é que eu vou me dar esse flyer para essa pessoa? Porque a gente aqui na Alemanha, a gente não pode diretamente confrontar a pessoa com questão de religião. Porque nem todo mundo acredita em Jesus. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu dou para ela quando eu for sair, ou eu dou para ela quando eu vou entrar. E apareceu, engraçado, que apareceu um momento de que eu entregasse esse flyer para essa pessoa. E ela, que legal, eu também sou evangélica, minha mãe era evangélica doente, eu disse, ai, que bom, que certo, tá tudo ótimo, tá? Para a senhora meditar na palavra, maravilhoso. Eu disse, meu Deus. Glória a Deus. Mas isso também, eu falo assim, que Deus ele nos põe à prova, né? Ele nos põe à prova. Porque às vezes, Deus ele nos dá oportunidade. Porque às vezes tem pessoas que elas falam assim, ai, eu tenho tanta timidez, eu tenho vergonha, eu queria ser mais falante, eu queria ser um pouco mais reservada, porque eu falo demais. Porque às vezes a gente não fala essas coisas para Deus, logo no início, né? Ou até mesmo pessoas que estão aqui agora, que está no seu início. A gente fala assim, eu tenho que me policiar nisso. Deus te dá oportunidade para te fazer. Como assim? Se você é uma pessoa falante, Deus te dá a oportunidade de ficar calado. Então, nós temos que aprender entender, porque às vezes a gente acha que Deus vai descer do céu, e muitas pessoas são assim. Elas acham que Deus vai descer do céu para ela e vai falar assim: vou tocar em você e você não vai falar mais. Vou tocar em você para você não fazer mais isso. Não, não é assim. Deus lhe dá a oportunidade. E nós temos que ter a sensibilidade de perceber. Nós temos que ter a sensibilidade. Eu lembro que eu era muito assim. Eu sempre fui assim falante, mas eu era aquela falante que ficava com muita gracinha. Eu ficava com muita graça. Eu era muito assim, principalmente na escola. Eu era mais tímida na escola, mas depois eu me desenvolvi mais assim. E eu era muito engraçada. Tudo que as pessoas estavam ali em reunião, eu já estava com graça. Eu era muito assim. Aí, quando eu aceitei Jesus, eu fui e continuei assim na igreja. E às vezes estava tendo ali uma reunião, uma oração, e eu estava com palhaçada, estava rindo.
E um dia eu falei assim, meu Deus, eu tenho que parar de ser assim, eu tenho que ter um momento para tudo, né? Eu não posso ser assim, que ali é um momento de oração, eu tenho que ficar mais sério um pouco, né? E prestar mais atenção, amadurecer mais nisso. E Deus começou a me dar oportunidade. As pessoas que estavam ao meu redor já estavam, assim, tinham esse costume de ficar comigo na brincadeira. Aí, quando viram que eu comecei a ficar mais quieta, mais, assim, respeitosa, né? Mais, assim, enfim. Aí elas perceberam, olha, ela tá mudando. Então, as pessoas, sem a gente perceber, as pessoas vai observando a nossa mudança. Sem a gente querer mostrar alguma coisa, né? Mas as pessoas percebem. Então, tem situações que Deus vai colocar oportunidades para te fazer. Não é ele que vai descer lá do céu e fazer você parar. Não é isso. Então, às vezes, Deus está falando com alguém aqui. De repente, você tem mania de alguma coisa. Se eu estou falando isso é porque Deus quer falar com alguém aqui. Se você tem mania de alguma coisa assim que não é legal, e você fala assim, ai, Deus, eu quero mudar nisso, e Deus já te deu oportunidade. Então, agora é com você. Agora é com você. É você que tem que dar o primeiro passo, como a pastora Fabiana falou. Dê o primeiro passo. E foi assim que aconteceu comigo também. Para me pregar, eu tive que dar o primeiro passo. Porque o apóstolo André, ele falava para mim, pega o microfone, vai orar. Eu só queria filmar. Todas as filmagens que ele tem, foi eu que filmei. Vocês veem que eu quase não apareço nos vídeos, né? É ele que está ministrando e eu estou lá, com o celular filmando. E ele me chamava, vem orar. E eu, não, estou filmando. Olha a desculpa que eu usava. Estou filmando. Aí ele falava assim para mim, mas Gisele, em casa tu fala bastante, sabe a palavra, ora direitinho. E por que quando chega aqui na ministração tu não quer orar, tu não quer falar, tu não quer, tu fica com vergonha, fica com medo, parece que fica paralisada. Aí eu falava para ele assim, não, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus, é a desculpa que a gente dá, né? Eu falava para ele, no tempo de Deus, calma que no tempo de Deus eu vou fazer. Aí quando foi um belo dia, convidaram ele para fazer uma reunião, assim, do Google Meet também. Aí, eu acho que isso foi o quê? Em 2020, 2021, não lembro. Porque até então eu ainda estava meio sumida, né? Era mais ele. Eu fui aparecer mais assim em 2021 para lá. Aí ele falou, foi fazer isso, só que ele adoeceu. Ele pegou Covid. Vocês lembram, né? Que estava na época da Covid? Ele pegou Covid e ele não podia sair do quarto, tinha que ficar isolado, né? E eu estava ali sozinha para não pegar Covid, eu tive que fazer no lugar dele. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? E eu estava querendo inventar desculpa, queria falar para o pastor que eu não ia poder fazer, porque eu tinha que estar cuidando dele. Olha as desculpas, né? Esfarrapada, né? Aí Deus falando comigo, pare com isso, você vai fazer. E eu tremendo de medo. Falei, aí quando foi, eu pensei comigo, eu falei, Deus está me dando uma oportunidade. Eu vou fazer. Possa ser que não saia do jeito que a gente pensa, né? Mas tem que ser do jeito que Deus quer. Eu vou deixar Deus me usar. Aí eu falei, Deus, me usa então. Eis-me aqui. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. E eu lembro, gente, que a primeira vez que eu fiz uma sala de vídeo, eu lembro que eu tremia, igual vara verde, realmente. Eu tremia, que a minha voz tremia assim, ó. Tremia, 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 tremia. Mas, enfim, eu dei o primeiro passo. E depois eu falei assim, pastor, nunca mais vai me chamar, né? Porque imagina, eu tremi que só, falei um monte de coisa, mas não falei besteira, mas falei. Só que, enfim. E realmente, depois eu passando, ele continuou me chamando, continuou, depois chamou o apóstolo. Enfim, aí eu peguei o gosto, comecei a gravar vídeo no Instagram, né? Meu Instagram era, acho que era 50 pessoas só, em 2020. Aí comecei a gravar vídeo, comecei a fazer. Hoje tá lá mil e pouco, porque eu quase não gravo, né? Eu faço mais sala de vídeo. E a gente começou a crescer fazendo live lá no Instagram, né? E depois a gente conheceu a pastora Alexandra, já em 2021, não foi, pastora? Eu acho que foi o primeiro seminário que nós fizemos com a pastora Alexandra, que foi o apóstolo André que fez. E pronto, aí foi crescendo, assim. Que a gente começou realmente a aparecer, né? Porque eu estava muito acostumada a fazer a obra mais assim fora, na rua, né? Como eu falei, a gente fazia visita, aquela coisa toda. E quando Deus quer te levar para algo maior, ele quer que você realmente apareça, porque ele quer fazer você aparecer. Não é porque você deseja isso. Porque eu não desejava isso. E até hoje eu sou assim, eu não faço questão de ficar aparecendo totalmente. Mas
é Deus, gente. Então, não adianta, nós temos que assumir. Se um dia Deus falar assim, Fabiana e Alexandra, vocês vão fazer live agora, vocês vão fazer para público, vocês vão ter que fazer, porque Deus quer elevar vocês, porque Deus quer mostrar vocês. Deus, ele quer colocar vocês em cima do telhado, né? Ele quer que vocês sejam vistos, quer que vocês sejam vistas, né? Então, Deus, ele vai fazer isso. Não adianta a gente querer se esconder. Amém? Porque Deus, ele honra os seus profetas, né? Deus, ele honra os servos dele. Então, nós temos que dar o início, né? O início de tudo, dar o primeiro passo. Então, se você é essa pessoa, dê o primeiro passo. Faça valer a pena a tua existência aqui na Terra. Eu falo que ninguém nasce à toa, que todos nós nascemos com um propósito. Muitos são chamados, realmente, mas os poucos que são escolhidos foram aqueles poucos que realmente fizeram a diferença, que realmente se disponibilizaram e falaram assim, dei o primeiro passo, assumi o meu ministério, bateu no peito e falou assim, eis-me aqui, Senhor, a tua serva te ouve. Então, os escolhidos, eu sempre falo para o pastor André, que os escolhidos, uma vez ele me perguntou, o que que tu entende dessa passagem, né? E eu claramente falei para ele, eu falei, eu entendo que os escolhidos, que Deus fala, que ele chama, mas que poucos são chamados, muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Eu falei, eu entendo que esses poucos que ele escolheu são os que se disponibilizaram. Então, que você não seja esses poucos, né? Mas que você realmente bata no peito e fale assim, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, me usa. Independente de qualquer situação, de tempo, independente se o que as pessoas vão pensar ou achar, eu estou aqui. Se a pessoa não vai gostar da minha cara, se eu sou muito gorda, eu sou muito magra, mas eu estou aqui. Eis-me aqui, né? Então, é a disponibilidade, você tem que se disponibilizar. Deus é realmente, Deus ele não precisa de nós, vamos dizer a verdade, mas ele quer alguém que tenha disponibilidade, disposição, né? Pode, né? Muito bem, fazer o que ele quiser, mas ele quer que a gente faça a obra dele. Ele precisa disso. Ele quer disponibilidade nossa. Ele quer ver, né? Amém, amados? Eu tinha muito. Olha só, eu tinha escrito tanta coisa para falar, e na verdade eu não falei nada do que eu escrevi aqui. Mas Tá é assim vendo? mesmo. Mas é É assim assim, mesmo. é assim que funciona comigo. E a Eu partir... sempre escrevo, mas Deus sempre me fala outras coisas para mim. E eu gosto disso, e até hoje eu mantenho isso. Você Até hoje tem eu um mantenho, porque seminário, eu. deu um Sim, até seminário. hoje eu mantenho. Até hoje eu mantenho. Eu falo assim, Deus, eu escrevo, eu estudo aqui, mas eu sei que, no final das contas, né, quem manda é o Senhor, então. E do seu então seminário, apóstola? Fala um pouco do seu seminário. sim, vamos lá. Eu tô planejando um seminário, principalmente nessa parte de cura interior, porque é uma parte que Deus, ele me usa muito. Não sei se todos perceberam, mas eu preguei aqui, mas ao mesmo tempo foi para curar a tua alma. Porque o chamado, ele realmente dói, e realmente tem pessoas que estão doentes por causa disso. Porque Deus está chamando ela, mas ela está passando por tantas coisas, e às vezes pessoas diminuíram ela dentro da igreja, né? Ou até fora da igreja, enfim, ou ela não tem aquela autoconfiança ainda, ela fica preocupada com o que os outros vão pensar, vão achar. Então, é muito voltado a isso também, a cura interior. Eu acho, assim como a pastora Alexandra também, né? Trabalha muito nessa parte, a pastora Fabiana, que ela falou que eles trabalhavam muito nessa parte, eu trabalho ainda, né? E também eu quero fazer também sobre as pedras preciosas, porque Deus ele me entregou esse manto de pedras preciosas. Eu acho as pedrinhas. Tá aqui. Eu até coloquei aqui, ó. Não sei se dá para ver. É porque tem umas grandinhas, tem uma azul, tem até a peninha aqui do. Dá para ver? Tem bastante, ó. Eu falei para Deus que eu quero encher. Meu Deus do céu, muita visitação aí, né? Sim, tem bastante. Tem umas bem pequenininhas assim, quase não dá para ver, tem umas maiores. E tem fora a que a gente deu, porque teve pedras que a gente achou e Deus falou assim, dá para fulano, na mesma hora. E a pedra era linda.
O apóstolo achou uma pedra uma vez lá em Rondônia. Nós fomos lá para Rondônia. E depois da ministração, ele achou uma pedra quadrada. Coisa mais linda. Eu nunca tinha visto, porque eu vejo muitos vídeos dos profetas que acham, né, pedras. E sempre é aquelas pedras de diamante, né, redonda, né? E a gente achou uma quadrada. Coisa mais linda. Nem eu acreditei quando eu vi. Era bem pequenininha assim, mas era toda feitinha. Se você olhasse assim, não tinha como ser alguém que fez aqui na Terra, realmente. E ele foi e deu com o pastor, porque o pastor, ele estava tão ansioso para achar, porque ele ficava acompanhando a gente, né? Ele falou assim, eu quero tanto achar, eu quero tanto achar. Aí, claro, ele não achou, mas Deus fez o apóstolo achar, que o apóstolo também não é de achar muito. E deu para ele, passou para ele. Nossa, esse homem ficou até feliz, que até hoje ele tem essa pedra. Até hoje. E claro, que tem também os que a gente deu, tem pessoas que a gente deu, e que a pessoa, ao invés de falar assim, não, eu ganhei, honrar, né? A pessoa simplesmente postou assim, tô achando pedras. Tô achando pedras. Eu falei, não vai achar. Não vai achar porque Deus não gosta de pessoas que desonram. Deus, ele gosta da pessoa que honra. Se você não honra ninguém, você vai honrar a Deus? Vai. Eu Se me você não lembro, consegue honrar ninguém, você não vai honrar a Deus. eu me lembro que eu fui no seminário na Bélgica com as irmãs, aí a gente estava lá na ministração da apóstola Juscelia. Aí Aham. tava, porque ela também acha pedra. Sim. Também é com o apóstolo José também. E eu comecei a achar umas pedrinhas no chão, comecei a catar as pedrinhas. Eu acho que Sim. onde pedrinha é essa? Aí eu olho pro lado, o sapato da mulher perdendo os brilhos todinho. O sapato da mulher Ah, perdendo os era do brilhos sapato da... Ô, gente, já da aconteceu mulher. isso. Já Assim, ai, aconteceu isso. Jesus. É normal, é normal. Mas acha, teve um culto também em BH que nós fizemos e estava o apóstolo Marcelo Casagrande. Não sei se vocês já ouviram falar dele, o Marcelo Casagrande. Ele estava ministrando. E ele começou a ministrar, depois terminou a ministração dele, tudinho, né? E aí a gente ficou conversando ali entre os pastores, tudo, mas ainda tinha muita gente no culto ainda. E eu estava lá orando, ali no meu particular. Aí, quando de repente eu olho assim para o chão, eu vi um monte de pedrinhas, mas era tanta pedrinha que eu nunca tinha visto. E eu pensei, ah, deve ser do sapato de alguém, né? Porque tem muita gente aqui. Mas não, gente, quando eu olhei o pé das pessoas, as pessoas estavam tudo com sapato fechado, né? Tênis, tudo assim, não era. Aí eu pensei assim, só eu estou vendo. Quando eu dei conta, as crianças que estavam no culto acharam as pedras, acharam um monte de pedra. Nesse dia foi especial, as crianças tudinho acharam. Aí o apóstolo André também achou, o pastor que estava conosco achou, o apóstolo Marcelo também, ele achou, e aí foi que ele foi, pegou o microfone e falou assim, o manto tá nela, porque eu estava orando, né, eu estava sozinha no meu particular orando. Aí eu falei, só que na hora eu fiquei assim, não, apóstolo, não, apóstolo, não, esse aí é ação dos anjos, né, de Deus, né, o senhor que está pregando aí no ministério. Ele falou, não, isso não tem nada a ver. Aí, resumindo, eu acho que foi a igreja que mais, assim, todo mundo achou pedra, foi nessa, de BH, que estava o apóstolo Marcelo Casagrande. Foi muitas pedrinhas. As crianças, então, acharam um monte. As crianças, assim, levavam, assim, para casa, assim, num papelzinho, e depois o pessoal começou a brilhar também. Era brilho, brilho e brilho. Aí eu entendi, porque a gente também já não quer aceitar, né? Que é Deus que te deu, Deus é unção, né? E eu ficava, não, não é unção, não. Aí eu, pronto, aí eu entendi. Aí eu comecei a estudar mais, buscar mais sobre isso. Então, Deus também, eu oro, a mão da pessoa fica ou prata, ou ouro, ou então ela verte óleo, né? Verte óleo da mão. Da Bíblia, aconteceu também lá em Rondônia, o apóstolo estava orando lá, estava fazendo uma oração lá, não lembro do que era, e ele pediu para a pessoa pegar a Bíblia. E nesse dia foi um escândalo, porque imagina, a Assembleia de Deus é muito religiosa, gente, vocês sabem disso. E a irmã, a mais religiosa, que durante o culto todo que estava tendo as manifestações, ela ficou lendo a Bíblia para ver se estava na Bíblia. E Deus fez exatamente assim, ó, pegou a Bíblia dela e encheu de óleo. Nem ela acreditou, ela ficou pensando assim, mas esse óleo não estava na minha Bíblia. Eu não fiz isso. E o apóstolo, não, realmente você não fez. Quem fez é Deus. É só ele que faz essas coisas. E a Bíblia dela ficava encharcou de óleo. Ou seja, Deus pegou a mais incrédula ali, né? Que ficava olhando tudo para mostrar para ela. É ele que faz.
Então, eu também estou organizando para fazer também esse seminário das pedras preciosas, do óleo vertendo, do brilho nas mãos, no rosto. Eu até postei esses dias no grupo da pastora Alexandre um vídeo. Eu não sei se foi com a minha mão brilhando ou se foi com alguma pedrinha, eu não lembro. Foi instantâneo, eu achei na rua. Rodoviária também, eu achei bastante pedra em rodoviária. Imagina, a gente conhece praticamente o Brasil todo, eu e o apóstolo. Vou contar as cidades e também eu entendi que quando essas pedras aparecem, é a vontade de Deus, porque Deus, ele realmente está conosco ali. Foi ele que quis que a gente estivesse ali. Para mim é um sinal dele, entendeu? E também quando eu estou num momento assim de tristeza, porque é normal a gente se sentir triste. Como eu falei, ninguém aqui é Mulher Maravilha, né? Ninguém aqui é super-homem. Todos nós somos de carne e osso. Então vai ter um momento que você vai ficar como Elias. Você vai ficar lá no teu cantinho triste, né? Ali, você vai ficar na tua caverna. Eu falo que todos nós temos uma caverna. E vai ter um momento que você vai estar lá. A gente, claro, não pode permanecer lá, né, gente? Mas vai ter um momento que você vai estar na tua caverna. Então eu percebi que toda vez que eu estava assim, foi os momentos que eu mais achei as pedrinhas preciosas. Foi o momento que eu mais achei. Então, vai ter essas explicações também. Então, eu estou fazendo, organizando, porque é muita coisa. E em um seminário só não dá para passar muita coisa, porque senão vai ficar extenso, né? Vai ficar muito longo. Então, eu estou organizando, tanto que eu não dei para a pastora Alexandra o banner, né? O cartaz. Eu estou organizando ainda. E outra coisa também que eu ia falar é lá do Instagram, que eu acho que a pastora já compartilhou aí. Meu Instagram é Gisele Bulini. E também tem o Instagram do Ministério, que é o Ministério Destravar Profético, tá? O meu canal no YouTube, eu praticamente não postei mais nada lá, então tá parado. Então, por isso que eu não vou dar para vocês, tá? Porque tá parado. Mas eu tô querendo movimentar de novo. Mas eu tô naquela fase ali de mãe, de bebê pequeno, criança pequena. Então, como eu tô ali com... Ai, gente, o que aconteceu aqui? Telefone tocando. Então, como eu tô com criança pequena, então eu tô tendo um pouco mais de dificuldade para organizar isso. Porque vocês que são mãe, vocês sabem, tem que fazer papinha, tem que trocar fralda, enfim, a criança quer só ter o colo, então às vezes eu acabo não tendo esse tempo de estar gravando, de estar fazendo. Mas ano que vem eu creio que vai estar já tudo pronto, vai estar, já deu certo. Amém, pastora Alexandra? Glória a Deus. Então vamos orar? Vamos orar para Deus. Alguém aqui está precisando de uma oração de cura? Alguém aqui está precisando que Deus faça um milagre urgente, porque a Bíblia fala do milagre urgente. Pastor, onde é que está essa passagem? Ué, Deus fala assim, para me lembrar. Se ele está falando que é para lembrar, é porque é para a gente lembrar dele, que você precisa de algo aí. Amém? Fabiana, pastor Andréia, família. Tá. Oração pela família, vamos colocando aí. A Kátia, eu preciso de cura. Amém. E depois eu vou ministrar para que a mão de vocês brilhe. Eita, glória. Eu quero ver, viu, a mão de vocês brilharem. Então vamos lá. Vou orar aqui por cura pela Andréia, né? Pela família. Quem mais pediu oração? Só para mim falar o nome. A Kátia? Kátia. Kátia, Andréia, né? Ontem mais de 50 milhões de cupons em frete grátis. Por isso, não perca. Corre pro app e é vocês. Se a pastora puder ligar a câmera, pastora Alexandra, só para mim me conectar com as pessoas. Obrigada, já. Por favor. A Viviane, ansiedade e depressão. Está ligado. Quem quiser ligar a câmera, pode ligar. E o áudio também. Pessoal, vocês podem ligar a câmera para mim, olhar para vocês, para mim me conectar com vocês. Glória a Deus. Aleluia.
Vamos nos conectar com Deus. E vocês esvaziem a mente de vocês agora. Esvazia a mente, esquece que eu estou aqui, esquece que está todo mundo aqui. Não tenha vergonha de estar ali com o olho fechado, orando. O importante é Deus te tocar agora. O importante é a presença de Deus. Então, feche os teus olhos. Se conecte agora com Deus. No teu coração, em pensamento, você não precisa abrir a boca, você não precisa falar nada. Você vai apenas pensar. Durante toda a oração que eu estiver fazendo, você vai apenas pensar. Mente de Cristo, coração voltado a Deus. Mente de Cristo, coração voltado a Deus. Todo mundo, feche os olhos. E somente pense, mente de Cristo, coração voltado a Deus. Aleluia, Senhor. Tarabacam, tarabá, suriam, tarabá, suricam, tarabanaya. Icarabasuricam, tarabá, suriam, tarabanaya. Começa a tocar agora, Espírito Santo. Começa agora a tocar desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Começa agora a tirar toda a depressão, Pai. Toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia. Começa a tocar agora, que essa pessoa seja curada agora. Que ela seja tocada agora por Deus. Que ela comece agora a ver o sobrenatural sobre a vida dela. Feche os teus olhos, se conecte com Deus. Que ela comece agora a ver o sobrenatural na vida dela, que ela comece agora a ser tocada por Deus. Que ela comece agora, Espírito Santo, a ver o teu mover. Que ela comece agora, Espírito Santo, a sentir a tua presença. E que toda falta de fé, que todo atrapalho, bata em retirada agora. Que toda pessoa, meu Deus, que está com dúvida, Senhor, no coração, que essa dúvida seja tirada agora. Que essa dúvida agora seja arrancada e que a tua presença se faz agora na vida dela. Que ela comece a entender, que ela comece agora a te escutar, Pai. Que ela entenda o que o Senhor quer para a vida dela. Mas, primeiramente, Senhor, cura da alma. Começa a curar a alma. Começa a tirar agora todo medo, toda depressão, toda angústia, começa a sair agora. Começa a tirar agora, Pai querido, toda preocupação também, Pai. Começa a tirar agora, Senhor, toda confusão mental, Pai. Começa agora, meu Deus, a destravar, Pai, a mente dessa pessoa. Porque a mente dela tem que ser de Cristo e o coração dela tem que ser voltado a Deus. Então, começa a tirar agora, começa a arrancar, começa agora a limpar, começa agora a fazer o sobrenatural. Toca no físico e toca no espírito também. Que toda família que esteja com enfermidade agora, que a família dessa pessoa que está com enfermidade agora, que a enfermidade saia agora. Que a enfermidade agora seja destruída pelo poder do nome de Jesus. Toda enfermidade saia. Toda enfermidade destruída agora pelo poder do nome de Jesus. Todo caroço no seio. E o Senhor está me mostrando um caroço no seio. Todo caroço no seio sai agora. Que esse caroço suma agora. Que ele seja destruído. Que toda pessoa agora que nesse momento, Pai, está orando junto comigo. E ela não está conseguindo se concentrar. O inimigo não está querendo que ela receba essa oração, Pai. Que o Senhor agora mande um anjo lá, na casa dessa pessoa agora. E que esse anjo amarre esse demônio que está atrapalhando a oração. Que ele pegue agora esse demônio, amarre nas correntes e tire de dentro da casa dessa pessoa. E que essa pessoa, a mente dela se volte para Deus agora. Que o coração dela se volte para Deus agora. Que a mente dela seja de Cristo nesse momento. Que ela receba agora a oração. Que o Espírito Santo de Deus toque nela agora. Que ela seja curada agora, fisicamente e espiritualmente. Que a mente dela volte ao normal. Que o corpo dessa mulher também volte ao normal. Que essa coceira que essa mulher tem, Pai, que está atrapalhando, Senhor. Que essa coceira saia.
Essa dor na perna, meu Deus, que essa dor na perna saia também. Que a circulação volte ao normal. Essa dor que essa pessoa está sentindo no braço agora, no braço direito, perto ali do ombro, que essa dor ela saia agora. Que ela seja curada agora, seja tocada agora. Toca agora nessa ferida, Pai, que não fecha. Que o Espírito Santo de Deus faça cirurgia espiritual agora. E que essa ferida seja fechada agora pelo poder do teu nome. Toca agora no joelho, Pai. A pessoa sente dores no joelho. A articulação dela, Pai, a cartilagem do joelho dela não está funcionando normal. Que volte a funcionar normal. Eu dou uma ordem, joelhos, volte ao normal. Cartilagem, volte ao normal. Circulação, volte ao normal. Toda dor no pé, eu vejo um pé. Eu vejo a pessoa sentir muita dores no pé. Que essas dores saiam agora, que essas dores batam em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu vejo uma pessoa com muita preocupação. Ela fica preocupada se ela está fazendo certo, se ela não está. O Espírito Santo de Deus te toca agora. Ele abre a tua mente agora. A tua mentalidade se abre. E tudo que vier na tua mente a partir de hoje será Deus falando contigo. Será o Espírito Santo de Deus falando contigo. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu ministro agora, Pai, em nome de Jesus, que toda enfermidade, toda depressão caia por terra agora. Eu ministro agora, Pai, a tua cura sobre cada um aqui. Eu ministro a limpeza espiritual agora, que tudo aquilo que estava, Pai, atrapalhando, e tudo aquilo que estava fazendo com que essa pessoa, meu Deus, ficasse cheia de enfermidade, bata em retirada, e que a casa dela seja limpa, que a casa dela seja restaurada, que o casamento também, porque Deus me mostra o casamento, que o casamento seja restaurado, seja tocado. E em nome do Senhor Jesus, Pai, eu ministro também agora pó de ouro, pó de prata, pó de diamante, óleo vertendo, e que essa pessoa receba agora, e a mão dela comece a brilhar, que a mão dela comece a verter óleo, e aquela pessoa que não consegue andar, que ela volte a andar agora. Que o Espírito Santo de Deus toque agora nas pernas, e que ela volte a andar, que ela volte a enxergar. Aleluia. Que ela volte a ser cheia do Espírito Santo de Deus, porque eu vejo pessoas paradas, mas que o Espírito Santo de Deus toque nela e que ela volte a ser cheia, que ela volte a fazer a vontade de Deus, que ela volte a fazer a obra de Deus e que a coluna dela seja restaurada e que toda enfermidade bata em retirada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. As pessoas que eu falei aqui, Amém. se estiverem aqui, receba a tua cura, receba a tua libertação, receba a restauração, receba agora. E vocês podem pegar o celular, ligar a lanterninha. Sabe a lanterninha do celular aqui, ó? Vou até fazer para vocês verem. Eu liguei aqui, ó, a lanterninha. Vocês vão colocar aqui na mão de vocês e vai estar brilhando. A minha já tá, ó. A minha já tá. Se vocês quiserem até limpar para não achar que é o suor da mão, né? Pode passar, ó. Ó, eu vou até limpar aqui. Tem que ser verdadeiro, né? Pode ser falso. Ó, tem alguém querendo entrar. Acho que entrou. Olha a mão de vocês. Vocês estão vendo a mão de vocês? Começa a olhar. Vê se não tá assim também lisa, tipo como um óleo. A minha tá brilhando, gente.
Eu vou gravar até um vídeo mostrando para vocês depois, ó. Dá para ver? Deixa eu ver aqui. A irmã tá lá mostrando, a Viviane. Tá brilhando, irmã Viviane? Eita, glória. Aleluia. Pastora Alexandra também tá brilhando? A minha Eu vou gravar sim. um vídeo da minha brilhando, que é melhor. Eu vou Vou postar lá no grupo. colocar a foto lá no grupo pra você ver, minha mão, tá toda brilhante. É. Ó, a minha, ela minha tá também. meio molhada. Ó, o óleo. Como se estivesse vertendo óleo, ó. Meu Deus. Ó. Aleluia. Glórias a Deus, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Meu Amém. Deus. Glória a Deus. Receba a cura, receba a libertação. E quem não consegue andar, que volte a andar, tá? Quem tem o caroço, quem não tinha caroço nos seios, sumiu. Aleluia. Dores no joelho, sumiu. Dores no ombro. Eu vi uma pessoa com dor no ombro, braço aqui, né? Perto do ombro. Deus também tocou. Não no pé. Eu vi também uma pessoa com dores nos pés. Deus também tocou. Em nome de Jesus. Quem quiser falar, que é a pessoa, pode, se a pastora Alexandra puder ligar o microfone, deixar a pessoa falar. Amém. Se a pessoa não quiser falar, também está com vergonha. A gente respeita, né? Mas o testemunho, ele é bom. O testemunho é bom ser falado. Glória a Deus. Amém, amados? Amém, pastora? Amém, pastora Fabiana? Espero que Amém. vocês tenham sido cheios da palavra, né? Que o Espírito Santo tenha falado com vocês. Que vocês tenham sido tocadas verdadeiramente. E que o chamado, ele dói, mas ao mesmo tempo que ele dói, ele é prazeroso. É Ele é verdade, muito bom. é verdade. Ele é muito bom. Amém, apóstolo. Se alguém quer falar alguma coisa, o microfone tá ligado. Podem falar, gente. Tá todo mundo tímido, todo mundo com vergonha. Ó, o chamado. Gente, Ó, bora desenvolver. Deus está dando oportunidade. Lembra aí que eu falei? Deus está dando oportunidade. Vamos desenvolver aí. amém, amém. Amém? Então, amém, gente. Então, Amém, vamos pastora. iniciando o nosso culto aqui. Semana que vem Amém. a gente tem o missionário que vai estar junto conosco. Vai ser bênção. Amém. E, apóstolo, eu quero agradecer a sua presença aqui neste culto. Eu sei que outras pessoas vão ser edificadas, vão ser abençoadas através da sua vida, com essa palavra que o Senhor nos deu. E agradeço também ao apóstolo André, que está segurando aí a barra. Tá lá Aí. brincando. Mas ele está ouvindo, ele está com fone no ouvido. Essa missão não é fácil, eu sei o que é fazer essa missão e servir ao Senhor ao mesmo tempo, não é fácil, não. Sim. Mas o Senhor nos dá força, o Senhor nos renova a nossa energia, e que o Senhor vem abençoar a sua vida grandemente, vem fazer coisas maiores ainda do que Ele tem feito na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês também. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo de Deus visite vocês hoje. E eu sinto que alguém aqui vai ter sonhos proféticos. Eita glória, será sou eu? Deus vai dar sonhos proféticos. E depois vocês vão me falar. Alguém vai falar aí para o pastor Alexandre, olha, eu sonhei, eu tive um sonho profético. E sonha, viu? Porque às vezes tem coisas que Deus fala e a gente não escuta, né? Aí ele vai dar o sonho. Ele vai dar o sonho. E mais uma coisa que eu lembrei agora, eu também vou fazer um seminário de sonhos. Porque Deus, ele me dá muitos sonhos para interpretar, tá? E eu quero fazer também. Mas amém, gente. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. E até quinta-feira, que quinta-feira eu sempre entro. Quando eu consigo ficar até o final, eu entro. Tá? Aí eu gosto de ouvir também a palavra dos profetas aí. Deus abençoe. A paz, pastora. Paz. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus, pastora Fabiana e apóstolo André. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.